Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Rodolfo Viana, que é linguista e ele tem uma pesquisa sobre o Bakhtin e o círculo de Bakhtin. Eu vou começar perguntando sobre como que ele chegou nisso, né? Como é que foi seu interesse pela linguística e pelo Bakhtin. Boa tarde, obrigado pela presença aqui, Rodolfo. Eu que agradeço, Caio. Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Bom, Caio, assim, eu sou jornalista por formação, né? Então, a minha graduação foi em jornalismo. Fiz na ECA, na USP. E ainda no jornalismo, o meu TCC, né, o trabalho de conclusão, foi sobre a ironia no jornalismo. Então, desenvolvi algumas construções, aparecimento de ironia no jornalismo que me interessou muito. E daí eu quis prolongar essa pesquisa sobre a ironia no jornalismo. E foi fazendo os estudos de bibliografia que eu conheci uma autora que chama Beth Bright, né, que tem a livre docência dela sobre ironia em perspectiva polifônica, etc. Então fui atrás da Beth Bright, que era aposentada da USP, eu sou aqui de São Paulo, né, e estava dando aula na PUC São Paulo. Então eu falei, então vamos ver se faço um mestrado com ela, conversando com a Beth, né, eu apresentei meu projeto, então o mestrado foi sobre o estudo da ironia no jornalismo, tanto que chama jornalismo, ironia e informação, entre aspas. E eu não sabia a época, e a Beth sempre foi uma das grandes pesquisadoras sobre o círculo de Bakhtin aqui no Brasil, né? Então, na minha pós-graduação, no mestrado, eu tive esse conhecimento mais aprofundado sobre o círculo do Bakhtin através, né, por meio da orientação da Beth Bright. Então, foi aí que eu descobri e me encantei com a teoria da compreensão linguística sobre a abordagem, né, que o ciclo do Bakhtin trabalha, e achei muito interessante e tomei como base teórico-metodológica para tanto a minha pesquisa de mestrado quanto a de doutorado, que daí também já aliando um pouco os trabalhos que a própria Beth Bright desenvolvia sobre aspectos verbo-visuais do enunciado. Então, você entender também o conjunto de sentido para além do enunciado linguístico em estrito senso, né? Enfim, daí foram alguns desenvolvimentos. Então, eu cheguei na linguística, digamos assim, por meio do estudo da ironia, que ainda é um objeto que eu gosto muito, que também me fez, né, conversar um pouco, tanto com Sócrates, obrigatoriamente, quanto Kierkegaard também, né? Ele tem um trabalho sobre a ironia socrática, etc. E quem me ajudou muito nisso foi o nosso amigo em comum, Eduardo Amaral, também a quem agradeço o convite, que foi um interlocutor nesse debate, ainda no TCC, depois no mestrado. Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei na linguística, Caio. Ironicamente, eu cheguei na linguística. Muito bom. E aí você desenvolveu o mestrado e foi para o doutorado, e sempre como referência o Bakhtin e o seu círculo. De certa forma, assim, porque o que aconteceu? O círculo do Bakhtin, ele tem uma perspectiva de abordagem da linguagem, né, ou da língua, bastante original e que abre muitas possibilidades. Então, tanto que você pode entender que eles, não que eles tenham criado oficialmente, mas os seus estudiosos posteriores, eu acho que vale a pena um pouco a gente só dimensionar no tempo os autores que a gente está usando, né? Okay. Então, primeiro, quando a gente fala círculo de Bakhtin, já fica claro que tem uma polêmica aí por trás sobre as autorias de algumas obras, né? Então, Bakhtin, sem dúvida alguma, é o nome mais conhecido, né? Até porque foi o que sobreviveu por mais tempo. O Bakhtin russo morreu na década de 70, se eu não me engano, 1900 do século 20. Enquanto que outros autores importantes, o Voloshinov e o Medvedev, morreram na década de 30, né, do século 20. Aí tem questões políticas envolvidas, a ascensão do stalinismo na União Soviética, etc. Então, você tem também ainda uma discussão sobre a autoria das obras. Então, por exemplo, a obra mais conhecida, talvez, de Bakhtin, né, no nosso ciclo, que foi o primeiro livro que foi traduzido aqui em português, que nos chegou na década de 80, então também tem um retardo, né, interessante. A chegada do pensamento do círculo Bakhtin é retardada, né, assim, no Ocidente como um todo, não só no Brasil. Então, o Marxismo e Filosofia da Linguagem assinado, a primeira edição brasileira, em Bakhtin, né? E daí, entre parênteses, tinha Voloshinov, né? Mas mais recentemente, inclusive, tem uma nova edição
acho que de uns 2, 3 anos atrás, que foi feita diretamente do russo, a tradução diretamente do russo por uma professora nossa, que é a Sheila Grillo, trabalho fantástico, foi a primeira tradução para português direta do russo, a anterior era feita do francês, né? E também com pesquisas que ela desenvolveu lá na Rússia, ela atesta a autoria como sendo de Voloshinov, né? Então, por isso que hoje na própria edição vem Marxismo e Filosofia da Linguagem, assinado Voloshinov, né? E daí, entre parênteses, Círculo de Bakhtin, para um pouco conversar sobre isso. Então, é engraçado porque esses autores, quando a gente fala Círculo de Bakhtin, basicamente a gente está falando de Bakhtin, Voloshinov e Medvedev. Mas existem alguns outros pensadores que historicamente se encontravam, conversavam e cujas pesquisas mais ou menos dialogam. Você percebe que você tem um objeto comum entre ambos nas produções acadêmicas que eles desenvolvem, né? Então, por isso que dá mais ou menos para chamar... Chama-se Círculo de Bakhtin. E daí, só retomando a sua pergunta, Caio, um pouco, por mais que não tenha explicitamente desenvolvido, digamos assim, uma metodologia bastante clara sobre uma análise, que seria uma análise bakhtiniana, existem alguns conceitos principais e basilares da compreensão da linguagem que nos permite desenvolver uma forma de aproximação uma forma de aproximação com o objeto linguagem de orientação bakhtiniana, ou, como no Brasil a gente caracterizou, a gente está chamando de análise dialógica do discurso, né? Então, usando a tradução francesa, análise do discurso, né? Daí você tem uma linha inglesa, análise crítica do discurso, e aqui no Brasil, seja por trabalhos como o da própria Beth Bright, cristalizou-se uma compreensão que a gente denomina de análise dialógica do discurso, onde tem o pensamento do Círculo de Bakhtin por base. Então, só para retomar a sua pergunta, tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado trabalharam no arcabouço teórico da análise dialógica do discurso. Muito bom, já que você falou das outras escolas, se você puder dizer um pouco mais o que caracteriza essa dialógica com relação às outras, e falar assim, em linhas gerais também, as outras, o que elas fazem, o que diferencia cada uma. Perfeito. Cara, eu vou, assim, eu não quero ser repetitivo, mas eu acho que vale a pena a gente um pouco entender por que o Círculo do Bakhtin foi tão importante, o que ele traz de diferente, e um pouco localizando historicamente no pensamento linguístico, né? Isso é um pouco importante, como a gente está falando, a gente está mencionando autores do início da década de 20 do século 20, né? Então, se a gente lembrar bem, você tem mais ou menos em linhas gerais, assim, na história do pensamento linguístico, um pai fundador, né? Que é Ferdinand de Saussure, né? Que é o inescapável, que ele mais ou menos pode ser considerado, e é considerado, o pai da linguística moderna, porque ele traz uma abordagem nova sobre a linguagem, né, que a compreende como um sistema estrutural. Não é à toa que também ele vai ser depois o pai do próprio estruturalismo, no sentido amplo, né? Saussure, com essa sacada sobre a linguística, vai abrir o campo do estruturalismo para a antropologia, para o Lévi-Strauss, enfim. Então, e ele também é isso, a década de 10 do século 20. Porque até então, a linguística era denominada linguística histórica. Em que sentido? Era linguística histórica ou linguística comparativa. Então, todo o trabalho linguístico que se desenvolvia até o século XIX, começo do XX, era um estudo das línguas antigas, né, obrigatoriamente, e tentando analisá-las pelo processo de comparação entre línguas, né? Por isso linguística comparativa, e também a linguística histórica, num sentido de você entender a transformação da língua, né, pelos seus registros históricos, etc. Então, eram os dois grandes ramos da linguística. E havia um outro pensamento linguístico, que daí bastante ainda amalgamado com a própria filosofia, né, que era a questão da linguagem como expressão do pensamento, a linguagem como a construção da individualidade no mundo, etc. Bastante dominado pelos alemães, para variar. Nós do Ocidente devemos muito aos alemães,
né? Então, você também tinha todo esse pensamento linguístico que tentava atrelar a língua como uma expressão, né? Como uma expressão do pensar, do ser no mundo, etc. O que faz Saussure, né? Assim, o que é o grande marco para Saussure? Saussure, ele constrói um objeto de estudo bastante delimitado, né, para se estudar a linguagem, quando ele faz a clássica divisão entre... Não, a gente tem que sempre pensar a linguagem entre duas coisas, língua e fala, né, em francês a langue e a parole, né, então, o que é a parole? O que seria a fala? A fala é a língua em uso, é o discurso, ele não usa esse termo porque não tinha, mas é a fala, é a língua, a linguagem usada, né, em ação. E o que é a língua, a langue? Daí sim, que é o objeto de estudo dele, são as estruturas formais, como a linguagem se manifesta, né? Então, daí, segundo Saussure, o estudo da linguística é obrigatoriamente não o da fala, não é a parole, o objeto da linguística, é a langue, é a língua, né? E daí ele vai desenvolver diversos conceitos, e o principal, né, que é o que funda bastante toda a compreensão da linguística, é o de signo linguístico, né? Então, a compreensão de que o signo linguístico é um significado atrelado a um significante, né? E o significado é uma imagem acústica atrelada a uma expressão, a uma construção sígnica verbal escrita. Então, esses são os primórdios. Então, o que acontece? Toda a linguística, eu falo pelo Ocidente, né? Estou deixando bem claro, nossa tradição de estudo, a minha, né, é ocidental, então eu estou falando pela tradição ocidental dos estudos da linguagem. Então, todo o desenvolvimento da linguística posterior se deu nesses marcos. Compreensão da estrutura, que depois vence a desdobramentos de um caráter mais estruturalista da linguagem. Depois vem Roman Jakobson também, enfim, toda uma escola. Como também você tem depois uma própria mudança, já da década de 40, 50 do século XX, para o que depois vai se chamar de linguística da enunciação com Benveniste, francês, que ainda está na chave do estruturalismo, mas também falou, mas não importa só também o que são os enunciados linguísticos, importa também quem enuncia os enunciados linguísticos, né? Então, por isso um pouco a teoria da enunciação, mas daí é uma outra trajetória. Pois bem, qual que é a sacada do círculo do Bakhtin, né, que é interessante? São duas coisas. Num primeiro momento, a gente pode entender, simplificando um pouco, mas não sendo muito bruto, que o círculo do Bakhtin ele não vai entender, ele não vai comprar, digamos assim, a ideia clássica da separação entre langue e parole, né, entre fala e língua. Em que sentido? Ele vai falar, não, uma coisa não existe sem a outra. Então, por mais, daí o livro base para a gente entender isso é o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Ele fala, por mais que a gente faça essa divisão numa perspectiva de estudo, de facilitar o estudo, de construir um objeto de estudo, na vida real não existe isso. Isso não deixam de ser abstrações. Eu não sei se eu travei ou voltei. Isso não deixa de ser abstrações que favorecem o estudo, mas a vida real não é assim, né? Não existe a língua isolada da fala, né? Então, isso é uma primeira sacada. Então, é engraçado que toda uma parte do Marxismo e Filosofia da Linguagem é uma obra que foi publicada em 1929, para a gente localizá-la no tempo, 1929. Ele começa fazendo justamente a crítica do que ele chama, vamos fazer uma crítica aos dois pensamentos linguísticos contemporâneos, né? E daí o Voloshinov, no caso que é o autor, ele fala, o primeiro é o do subjetivismo idealista, é o termo que ele chama, que é um pouco uma crítica que ele faz aos alemães, né, mencionando que trabalhariam, segundo ele, segundo Voloshinov, numa perspectiva da linguagem como expressão do pensamento, como a marca da subjetividade, tanto que a provocação está nisso, ele denomina de subjetivismo idealista, né? E lembrando, não é à toa também que o livro chama Marxismo e Filosofia da Linguagem, ele é publicado em 29, e ele tem sim por base, por mais que isso tenha discussões de alguns autores,
uma abordagem histórico-materialista da linguagem, né? Então, até essas terminologias vão ser interessantes. Ao Voloshinov criticar essa corrente como subjetivismo idealista, a gente já ouve aí também um eco da ideologia alemã, por mais que não tenha sido publicada em 27, mas enfim, trabalhos da própria base marxista, inclusive fazendo autopropaganda, eu tenho um artigo sobre isso, quem quiser, é só procurar aí na internet. Então é legal para a gente saber de onde o Voloshinov fala. Então ele vai questionar também como isso, subjetivismo idealista, essa primeira corrente, que trabalha a linguagem como expressão do ser, etc., descolado, seja de uma estrutura da língua em si, seja de um contexto social. Por outro lado, ele vai criticar o Saussure e companhia do que ele vai chamar do objetivismo abstrato, né? Então, olha que engraçado. Por um lado, ele fala que há o subjetivismo idealista na abordagem da língua, e, por outro lado, há o objetivismo abstrato, que seria o qual? Seria o quê? Saussure, ao justamente fazer essa separação entre langue e parole, ao trabalhar a estrutura da língua, que o próprio Voloshinov fala, não, é pertinente, é correto se analisar isso, mas se ficarmos só nisso, a gente perde a dimensão real da linguagem e o estudo não deixa de ser um estudo objetivamente abstrato, né? Ou seja, e daí é legal que ele fala assim, por que abstrato? Porque ele não vai chegar à realidade concreta da língua, à realidade concreta da linguagem, né? E o concreto no sentido que daí vai virar um conceito muito caro e bastante repetido dos estudiosos do Círculo Bakhtin, que é o conceito do enunciado concreto. Eu já volto nele, então vamos deixar entre parênteses enunciado concreto. Mas então é isso, na crítica ao objetivismo abstrato e ao subjetivismo idealista, ele fala, nós precisamos criar uma abordagem sobre o enunciado concreto, ou seja, o enunciado que existe de fato. Não a palavra, estudar a palavra real em prática, não a palavra em estado de dicionário, né? E um dos desdobramentos disso, de você entender, estudar a palavra que existe, real, é uma sacada que, na minha opinião, é uma das melhores sacadas, localizando no tempo, assim, e que favorece muita coisa, é falar assim, bacana, Saussure, o signo existe, o signo linguístico. O funcionamento, como você coloca, é justamente isso. Porém, todo signo, a relação entre significado e significante, ela não é neutra, porque essa relação se dá na palavra em uso, em contexto social, organizada socialmente. Portanto, o signo em si, a relação significado e significante e significado, traz essas tensões de significação dentro dele. Então ele fala, todo signo é obrigatoriamente um signo ideológico. Ideológico, né? Que coisa que Saussure não se debruçava sobre isso, ou ao menos, né, não Saussure, porque a gente sabe também que o próprio livro que temos do Saussure não foi Saussure que escreveu, eram anotações de aula dos alunos dele, mas eu estou falando assim, Saussure dizia, só para se localizar. Então, o Voloshinov vai falar, todo signo é um signo ideológico, todo signo é uma arena onde confrontam-se valores de significações antagônicas. Isso é muito legal, né? Porque eu brinco assim, isso dá um caráter mais quente para a linguística, porque quando a gente fala linguística, até hoje, né, a gente sempre pensa numa hard science, né? E claro, há todas umas linhas. A linguística como uma coisa bastante fria, né? No plano da lógica, não é à toa que também é praticamente a mãe da inteligência artificial, etc., né? Mas quando você fala que, signo linguístico também é um signo ideológico, que significado e sentido são arenas de conflito, por quê? Porque estão vivendo numa realidade concreta, daí o negócio fica mais legal, né? Então, para encerrar essa parte, eu quero mencionar porque talvez hoje, a partir da década de 60, Caio, nos estudos da linguagem, isso virou um truísmo, né? Então, a gente conversava um pouquinho antes, você mencionou, seja o Péchet, etc., na França, na Europa, quando você cria toda a análise, a trajetória das análises do discurso, isso que eu estou falando agora já virou senso comum de fato, tanto que você falou o discurso, né? Mas, estou falando, isso que é bacana. O Voloshinov escreve isso em 27, né? 1927.
Então, mesmo quando Benveniste, da teoria da enunciação, Péchet conhecia um pouco, sim, porque a gente já está falando da década de 60, 70, que é quando, inclusive, o pensamento de Bakhtin e o círculo chega na França, mais ou menos por volta disso. Então, tem um efeito retardado desses estudos, e é por isso também que, a partir de 70, 80 e até os dias de hoje, o círculo do Bakhtin vira uma moda, digamos assim, né? Porque de fato, ele é redescoberto, né? No sentido de que circulam as produções dele mais recentemente. Então, ele ganha esse ar de muita modernidade, só que o que me espanta mais e o que me achei muito mais interessante é justamente isso. Se já era moderno em 70, imagine em 27, né? Quando foi escrito, de fato, essas formulações. Então, ganha uma potência de estudo muito bacana. Então, encerrando esse ponto, eu acho que vale a pena reforçar os conceitos enunciais. Então, é isso, o enunciado concreto. Qualquer estudo de um enunciado não pode se dar na sua manifestação abstrata, porque senão não tem um efeito de significado, senão você não consegue descobrir as significações reais que existem, porque a linguagem só existe na vida de forma concreta, não abstrata, né? A noção de enunciado concreto, a noção de signo ideológico, que é muito importante, que é entender que o próprio signo linguístico é uma arena de confrontação de valores, né? Isso é muito bacana. E a partir disso a gente consegue, que é um grande arcabouço de fundo, falar sobre o dialogismo, né? Muito bom, é muito interessante essa concretude que ganha e a forma como essa questão histórica, isso é uma coisa que me interessa muito, inclusive a história das ciências, né, uma coisa que eu gosto de pesquisar, que elas nunca são lineares, elas são conhecem recuos, retomadas, porque parece que quando a gente trata de ciência, diferente da história das outras coisas, na ciência ela vai se dar progressivamente, né? E não é na ciência degrauzinho também. por degrauzinho. Exato, a ciência também conhece revoluções, né? Enfim. Mas eu queria saber sobre agora entrando no seu tema, o que você pesquisou sobre isso, para você falar um pouquinho, qual foi o problema que você buscou atacar ali no doutorado, se foi a continuação da ironia? Sim. Então, primeiro, antes de chegar no doutorado, vamos chegar no mestrado, porque para ver também aquilo que eu falei, quando a noção de signo ideológico deixa a linguística mais quente, né, que é a brincadeira que eu falei, foi quando eu falei, opa, me interessa porque eu estava muito interessado em estudar a ironia, no meu TCC e no meu mestrado. Daí você tem duas grandes linhas, assim, duas não, mas você tem abordagens clássicas de estudo da ironia. Então, a primeira seja num plano filosófico, né? Então, talvez a ironia seja um dos temas fundantes da filosofia ocidental grega, né? O que seria a ironia socrática, etc. Uma perspectiva que passa, novamente, pelos alemães, os românticos alemães, posteriores, enfim. Daí a própria, se eu não me engano, é o doutorado do Kierkegaard, o conceito de ironia constantemente referido a Sócrates, se eu não me engano, foi o doutorado dele, né? Então, tem essa perspectiva sobre o que é a ironia do mundo, né? Não especificamente linguística, e, por outro lado, uma análise da ironia na linguística, que também ainda é muito atrelada ao seu aspecto frio, que eu falo assim, o aspecto estrutural do enunciado. Então, é aquela análise mais equacional, matemática, de entender a ironia é um enunciado que está implícito dizer o seu contrário, é uma negação da sua afirmação enquanto enunciado. Então, é quase uma fórmula matemática enunciativa, né, com sinais, etc. Quando me surge a oportunidade de conhecer mais o Círculo de Bakhtin pela minha orientadora, Beth, essa concepção de linguagem das disputas de significado, signo ideológico, falei, opa, isso é interessante, porque nisso a gente consegue fazer uma abordagem sobre a ironia, não necessariamente num plano onde a gente esquece as especificidades da linguagem, que seria mais uma abordagem, digamos, filosófica, no bom sentido, não no mau sentido, no bom sentido, como também a gente não se restringe ao equacionamento matemático da estrutura da língua, né? Então eu abordo a ironia nesse sentido. E daí os estudos do círculo de Bakhtin me ajudam muito na compreensão do fenômeno irônico através desse entendimento do embate entre significados, né? No embate entre sentidos.
E daí eu chego numa formulação, assim, que é justamente a ironia não é necessariamente o negar o que se disse, né, o dizer algo com o intuito de dizer o contrário, que é uma definição clássica, mas a ironia é dizer algo no sentido de ampliar os seus sentidos para outras e possíveis significações não contidas nela mesma, ou seja, desloca-se a estrita relação da negação, o dito, né, mas você constrói como irônico algo que diz mais do que está dizendo, de certa forma, e cujo sentido só vai ser efetivamente cristalizado pelo interpretante, por aquele que vê, não importa a ironia, a intenção do ironista, etc. Se a ironia não funciona, ela não existiu. Na prática é isso, né? Não, quis fazer uma ironia, mas se a pessoa não interpretou como ironia, não fez uma ironia. Então não importa o que você quis, importa o resultado efetivo do enunciado irônico, né? Que esse é o risco da ironia, não ser entendida. E se ela não é entendida, ela não existe. Ela só existe quando é entendida. Pois bem, então isso me abriu muito nos estudos do mestrado. E é uma outra caracterização, que daí, assim, voltando também ao círculo do Bakhtin, ele tem um trabalho muito importante sobre os gêneros do discurso, né? Sobre os gêneros textuais, e daí com obras mais vinculadas ao Medvedev e o Bakhtin ele mesmo, justamente falando do que são gêneros. Então, hoje também, muito, quando se fala de Bakhtin e os círculos, se fala dos gêneros textuais, etc., muito também no plano da pedagogia, bastante utilizado, né? Que são formulações muito importantes também, e novamente muito avançadas para a época, né? Enquanto foram feitas, que são a noção de gênero discursivo. E daí também na minha pesquisa, caiu nesse ponto, eu também trabalhei, eu falei, sou jornalista, eu analisei a ironia no jornalismo, mas no chamado discurso objetivo, nas notícias. Eu não analisei coluna, não analisei textos opinativos onde é mais marcada a posição enunciativa do autor, né? Eu analisei os textos que se colocam como objetivos. Falo que se colocam porque a gente sabe que essa objetividade estrita não existe, né? O próprio jornalista sabe disso, né? Mas aqueles que se colocam como informativos. Então, uma das coisas também que eu acabei mencionando é você construir uma ironia genérica no sentido do gênero, né? Então, você constrói um gênero que permite a manifestação da ironia. O gênero em si é o palco onde se podem construir e se manifestar enunciados irônicos, né? Pela relação com o gênero. Então, isso é mais ou menos foi o meu mestrado. E daí o termo, né, jornalismo, ironia e informação entre aspas, porque eu também me debrucei numa dos capítulos sobre o uso das aspas, né, que no jornalismo a gente tem tanto como marcador do discurso do outro, né, no sentido de citação, né, como também na linguística as aspas como identificação de um sinal de abertura interpretativa para o enunciado, né, daí não vou querer ser muito específico, mas tem a teoria da modalização autonímica, tal, que é como funcionam as aspas. E daí foi justamente esse meandro das aspas que eu me aprofundei daí no doutorado. Então, tanto que meu doutorado chama as aspas verbo-visuais, né, que, resumidamente, a gente pode entender o seguinte: se as aspas, no plano linguístico, no plano textual, funciona como a sinalização de que há mais do que um sentido contido naquela palavra ou naquele trecho aspiado, né, que é a modalização autonímica, a minha hipótese no doutorado foi de que também existe um fenômeno de aspeamento de imagens. Você consegue construir enunciados verbo-visuais, né, texto e imagem, onde há uma sinalização para você entender a imagem para um sentido para além dela mesma. Né? Ou seja, uma foto. Daí eu também analisei jornais, então é naquela onde você vê uma foto, só que a foto não está mostrando, não quer dizer, né, no sentido dela não é aquela foto específica, ela tá aspeada, você tem que ler aquela foto com um outro sentido por trás, é uma foto entre aspas também. E daí isso foi meu doutorado, tanto que chamado as aspas verbo-visuais. E tudo por base, daí, claro, você sabe melhor do que eu também, quando a gente faz uma pesquisa assim, você constrói um arcabouço teórico, metodológico coerente, né, assim, que te dê uma sustentação metodológica e teórica para aprofundar no seu objeto, mas você também vai trabalhando com
outros conceitos e teorias que não sejam antagônicos, mas que também lhe deem suporte para avançar nas suas formulações, porque é um exemplo, assim, o círculo do Bakhtin, ele mesmo não trabalhou com imagem especificamente, muito claramente, mas tiveram trabalhos que, a própria Beth Bright, uma orientadora, que foram construindo que foi chamado essa dimensão verbo-visual do enunciado, etc. E nisso você vai construindo a sua pesquisa. Enfim, o intuito da pesquisa foi esse. Se eu cheguei nesse resultado, a banca disse que sim. Mas, enfim, a gente sempre sabe que em pesquisa a gente sofre bastante para fazer, né? Com certeza, mas ela também nunca acaba, né? A gente só interrompe. Exatamente. Tem que pôr um ponto final, defender, pegar o título, depois continua. Não, e tem a fase da ressaca também, né? Porque é engraçado, porque eu fiz o meu mestrado, daí quando eu terminei meu mestrado, eu não queria mais ouvir ironia. Eu ouvia ironia, me arrepiava, sabe assim, me dava aflição. Daí fui para o doutorado estudar alguma coisa que não era vinculada com ironia. Daí eu terminei meu doutorado em 2016, eu defendi, e daí era isso também, verbovisualidade eu não queria mais ouvir, não, sabe? Então teve a ressaca de verbo visual. E agora mesmo eu estou começando a voltar a estudar ironia. Eu comecei a falar, opa, ironia é legal, vamos retomar aquilo. Então eu estou produzindo algumas coisas sobre a ironia, porque já passou a ressaca do tema, né? A gente tem que deixar a ressaca cura sozinho. E agora eu voltei a ter ânimo aí com os estudos da ironia. Pelo menos é agradável, né? A gente dá umas risadas. Eu ia até brincar, irônico isso. Esse retorno da ironia. Exatamente. Mas isso é engraçado que você mencionou, porque eu lembro que quando eu falava isso, ainda na faculdade, né? Eu ia estudar ironia, não sei o que, daí todo mundo, pô, mas é a sua cara. É engraçado porque todo mundo... há um senso comum sobre o que é, não é um senso comum, mas um senso, uma realidade. Todo mundo sabe o que é ironia na prática, né? Qualquer pessoa sabe o que é ironia, só que é engraçado, você vai estudando, aí você vai vendo também formulações tão diversas, e daí você vai concordando com uma formulação, daí vem um outro autor depois que fala outra coisa que não é aquilo e você concorda. Então, é um universo realmente bastante amplo, né? Então, é por isso que a época me deu uma ressaca também, porque daí a pessoa fala, isso é uma ironia. Daí eu parava, tá, mas você tá falando ironia em sentido de quem? Daí já perdi a graça, né? Se você pedia para falar para a pessoa ironia em sentido de quem, já ficou chato, né? Já ficou chato. Engraçado. Rodolfo, eu queria aproveitar a sua presença aqui, já que você está falando disso, do Bakhtin. Eu trouxe um colega da Letras que estudou o Grande Sertão numa perspectiva do Bakhtin. Aí ele lembrou da questão da teoria polifônica. Eu queria, se você puder comentar um pouco isso, sobre se tem relação com o que você pesquisou também, essa questão do dialógico, se tem a ver com a teoria polifônica. Perfeito. Então, isso é claro, eu vou falar um pouco a minha posição, porque vamos retomar um pouquinho, só para a gente deixar claro o que seria o dialogismo, para depois a gente avançar sobre o que seria a polifonia, né? Então, assim, resumidamente, como retomando aquilo que a gente falou, o ciclo do Bakhtin sempre trabalhava com o enunciado concreto. O enunciado só existe na realidade enquanto concreto, né? Então, o que ele menciona também, de certa forma, é o seguinte, já que o enunciado só existe na realidade enquanto concreto, todo enunciado que existe, ele foi um enunciado anterior. O que eu quero dizer com isso? Toda palavra enunciada é uma palavra que só pode ser enunciada em determinado contexto por ter sido enunciado anteriormente, concretamente. Nisso, você cria um ambiente de um enorme diálogo. Então, retomando, Voloshinov vai dizer, que é uma afirmação importante, a linguagem surge da interação verbal, né, entre dois sujeitos. Que interação é esta? Que não acontece no vácuo, né? Ela acontece numa realidade histórica, num contexto histórico. E, como a gente viu logo, toda palavra, palavra ou enunciado, antes de ter sido sua, foi de alguém. Então, ela fala, a história da linguagem, ou a história não só da linguagem, mas daí ele fala da própria cultura humana, é esse eterno e enorme diálogo, né?
Tem uma expressão famosa que o Woloschkan fala, não existe o Adão mítico, aquele primeiro que nomeou, né? Ou seja, nada tinha nome. Então, todo o processo é esse processo de diálogo. E daí, isso é um aspecto do dialogismo importante, o outro é a linguagem só surge na interação verbal. Então, antes de ser uma expressão do eu mesmo, do meu subjetivo idealista, ela é, antes de tudo, uma ponte de comunicação. Portanto, a minha própria linguagem sempre está impregnada do outro com quem eu falo, né? Ou seja, eu não estou falando, quando eu falo para alguém, ou eu obrigatoriamente já estou construindo a minha linguagem, tendo por objeto esse alguém com quem falo, né? E não é que eu estou adaptando uma língua, não é que eu tenho uma linguagem na cabeça em que eu só vou adaptando pelo outro, não. Obrigatoriamente, a minha própria construção de expressão, de discurso, já tem, no caso imediato aqui, você, Caio, como construtor do que eu estou falando, do que eu venho falando. Então, por isso que chama o dialogismo. O dialogismo tem entender que tudo é um eterno diálogo, né? Inclusive num sentido estrito como num sentido amplo, daí num sentido amplo também falando de obras literárias, obras filosóficas, etc. Né? Você sempre tem essa eterna conversação com o que já foi dito e também com o que será dito, né? Isso é legal. Ao mesmo tempo, também tem, dentro do dialogismo, entender que o texto se torna vivo, porque a cada diálogo com que você faz com um determinado texto, ele também se ressignifica nesse diálogo textual, etc. E a presença do outro. A linguagem só existe porque o outro existe. Então, essas são as bases do dialogismo. E daí, o Círculo do Bakhtin vai falar, o dialogismo é a base de qualquer expressão, qualquer linguagem. Né? Se não existe um interlocutor real, existe um interlocutor presumido. Se não existe um interlocutor no tempo, existe um interlocutor no sobretempo, né? Assim, aí o Bakhtin era um pouco mais místico ele mesmo, talvez o grande tempo ele chama, que você pode estar entendendo aquilo que você fala, estou escrevendo para a humanidade, né? Sabe? Mas você não deixa de estar escrevendo para alguém, né? Enfim, então isso é o dialogismo. Daí você menciona a polifonia. Polifonia, por exemplo, o Bakhtin de polifonia, que a gente pode resumir de certa forma. O Bakhtin ele vai estudar a obra do Dostoiévski, né, se aprofundar, e daí, mais ou menos, ele menciona assim, talvez estejamos vendo aqui o surgimento do primeiro romance polifônico, né? Ele falando da obra, não um romance específico, mas a obra do Dostoiévski. Que a gente pode entender, e daí assim, eu vou deixar a minha leitura, porque é um tema, hoje não, nos estudos linguísticos e da teoria literária também, que há interpretações diferentes, então quero só deixar claro como eu enxergo, como é a minha leitura em relação a isso. A polifonia, ela pode ser uma tentativa de construção num enunciado, seja literário, mas basicamente literário, a construção mais fiel ou que mais representasse esse dialogismo existente no mundo. Por quê? Na polifonia, seja um romance polifônico, etc., estaria... o Bakhtin ele fala isso no livro. Diferente, tem um romance monofônico, né, ou monológico, e o polifônico. Só que, assim, o romance monológico ou monofônico seria aquele mais ou menos onde você tem o que está sendo expresso no romance é a leitura e a visão do autor, só que encenada conforme o autor quer. Ou seja, uma representação de um discurso, daí monofônico do autor. Para Bakhtin, o que o Dostoiévski traz de interessante é que você não tem isso. Você tem enunciados dentro do próprio romance polifônico que são equivalentes. Então, tanto que você perde um pouco, você não sabe o que o autor quis dizer resumidamente, não lhe passa pela preocupação. Há uma dinâmica nos romances de Dostoiévski onde essa polifonia se mostra presente e é quase que o autor, o Dostoiévski, ele não é nem sequer um maestro dessa polifonia. Não, ele só está jogando as vozes para dentro do romance, né? Então, para deixar claro um pouco essa
diferenciação, na minha leitura, a polifonia é uma categoria de estudo que você pode usar buscando a identificação desse conjunto de vozes, né? Por isso que polifonia não é sinônimo de dialogismo. Dialogismo é uma condição da linguagem. A linguagem é dialógica, possível manifestação do dialogismo em produções linguageiras, né? Sejam falas ou textuais. Isso é na minha leitura, então por isso que não são sinônimos. Só que tem muita confusão aí, tem gente que defende estudar e entrar no debate, né? Obrigatoriamente tem um debate forte sobre isso, mas eu tenho um pouco essa perspectiva. E só para voltar, que foi engraçado porque quando a livre docência dela foi justamente, o título é A Ironia em Perspectiva Polifônica. E daí que é justamente por isso que ela também trabalhava com o arcabouço do ciclo do Bakhtin, analisava um romance ao final e trabalhava a ironia nessa perspectiva polifônica de entender a ironia também como confrontação de voz. Enfim, abre espaço para muita coisa legal. Não é à toa que a produtividade desses conceitos é enorme. Se você for para a área dos estudos da linguagem, realmente, você digitar dialogismo, polifonia, você cria muita coisa sendo produzida, se utilizando, tentando trabalhar com esses conceitos. Você mesmo mencionou o seu amigo, uma abordagem do Grande Sertão Veredas, talvez das grandes obras da literatura nacional, por uma abordagem polifônica, talvez, né? Tentando identificar essa polifonia. É muito legal. É muito legal. Rodolfo, muito bom, gostei muito da conversa. Eu acho que ficou aí uma abertura para várias coisas, né, que o Círculo de Bakhtin pode proporcionar, né? Uma abordagem dos textos jornalísticos, uma abordagem das imagens também, da literatura, e também uma perspectiva histórica da linguística, aí pensando as escolas, o que uma pega da outra, maus encontros e depois reencontros, né? E o Brasil nesse panorama. E debates. E isso é interessante, são os diálogos, né? Você cria a ciência, próprio, como você tinha mencionado, a história das ciências ou da filosofia, são diálogos, né? Sempre alguém reafirmando ou negando alguém, é impressionante. Então, essa construção que é bacana aí. Muito bom. Gostei muito da conversa e me sinto muito honrado de você ter participado aqui e contribuindo com a gente aqui nas suas pesquisas. Eu que agradeço, fico muito feliz, quero parabenizar você aí pelo canal, muito bacana, trabalho bem legal que você está fazendo, e estou à disposição, enfim, e vamos conversar mais sobre. Deixa um abraço para todo mundo aí. Valeu, Rodolfo, obrigado. Vamos encerrando então aqui essa conversação. Quem assistiu, agradeço também. E deixem os comentários aí que vocês acharam. Podem sugerir novos temas também. A gente está aberto para continuarmos a conversa. E boa tarde, então, Rodolfo. Boa tarde aí para todo mundo. Valeu, obrigado.